A tripulação de um Airbus luta para manter o seu avião de passageiros no ar. Estamos perdendo o motor. Estávamos perdendo um reversor e metade dos spoilers nas asas não estavam funcionando. Eles nunca desistiram. Pilotos não desistem. No voo 232 da United Airlines, Esquerda agora. Esquerda. os pilotos perdem todos os seus controles críticos de voo. Estamos virando. Eles precisam trabalhar juntos para salvar o avião. Sobre o mar de Bering, pilotos encaram a morte, O avião todo estava tremendo. enquanto tentam salvar o seu jato. Emergências aterradoras Todos os sistemas estão em zero. em 3 eventos surpreendentes. 1 bilhão para 1 eram as chances disso acontecer. Não existe treino para isso. Muito bem, pessoal, aqui vamos nós. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Pilotos à prova. O voo 232 da United Airlines parte de Denver, no Colorado, para Chicago. Indo para casa por alguns dias? Sim, será bom voltar. Hoje é o Dia das Crianças na United Airlines. A passagem infantil custa apenas 1 centavo. 52 dos 285 passageiros são crianças. O comandante Al Haynes e o seu copiloto, Bill Records, são ex-pilotos de caça. Bem, parece que vamos chegar a Chicago a tempo. O avião estava compensando. Tomamos uma xícara de café. O clima estava bom. De repente, com um estrondo, foi como se fôssemos jogados em um grande tornado de atividades. O copiloto Bill Records imediatamente desativa o piloto automático e assume o controle. Tenho controle. O que foi isso? Não houve alarmes, nem aviso, nem alerta, nem luzes piscando, só essa grande explosão. Tenho controle. Verifique os medidores. Os pilotos lutam para controlar o avião. O comandante Al Haynes tenta descobrir a causa. O avião tremia tanto que você não conseguia ler os instrumentos. Perdemos o motor número 2. Estamos perdendo a hidráulica. Desligaram o número 2. Você desliga o motor quando ele falha, porque você não sabe qual é o dano ao motor. Se continuar girando, ele pode se desfazer. Uma situação perigosa se agrava ainda mais. O Bill disse, eu não consigo controlar o avião. E isso realmente chama a atenção. O avião não está respondendo aos comandos do copiloto e está inclinando cada vez mais para a direita. Eu tenho o controle, Bill. Se os pilotos não encontrarem uma maneira de nivelar o avião, em breve ele estará de cabeça para baixo. O manche estava o máximo à esquerda possível e o máximo que chegava no seu colo. Não se pode fazer isso em voo. Então havia algo drasticamente errado. O que está acontecendo? O engenheiro de voo, Dudley Dvorak, pode ter a resposta. Dudley, verifique os medidores. Não temos mais fluido hidráulico. Todos os sistemas estão em zero. Todos os 3? Isso é impossível. O sistema hidráulico do avião transporta o fluido do manche do piloto para as superfícies de controle da aeronave, como profundores, lemes e ailerons. Sem fluido, os pilotos não conseguem mover esses controles de voo cruciais. Se você não tem sistema hidráulico, não tem absolutamente controle algum. O que diz o manual? O DC-10 possui 3 sistemas hidráulicos separados. Se um falhar, os outros 2 atuarão como redundância. Mas todos os 3 sistemas agora estão sem fluido. Não diz nada aqui para qualquer coisa como essa. 1 bilhão para 1 eram as chances disso acontecer. Não existe treino para isso. O comandante Haynes precisa improvisar uma solução, ou o seu avião cairá. Todos perceberam que era uma coisa para a qual não tínhamos um procedimento. Então você meio que se atém ao que está funcionando. Vamos usar os motores. Sim, por que não?
Eu vou diminuir o número 1 em cerca de 2%. Você aumenta o número 3 em 10% bem devagar. Ao ajustar a potência dos dois motores restantes, os pilotos talvez consigam nivelar a aeronave. Bem devagar. Certo. Conseguimos. O método de controle improvisado nivela o avião. Mas apenas por um momento. O nariz está caindo. O que está acontecendo aqui? O voo 232 começa a acelerar para baixo. Em circunstâncias normais, puxar o manche ergueria os profundores e levantaria o nariz do avião. Estamos sem profundores. Vamos tentar 10%. Os pilotos aumentam a potência dos dois motores dianteiros. É isso que você precisa fazer, porque pode criar sustentação e é disso que você precisa. A manobra funciona. Eles saem do mergulho. Certo, funcionou. Calma, calma. Nós caímos 300 metros. Muito bem, temos que pousar essa coisa. Descubra onde estamos e leve-nos ao aeroporto mais próximo. Aqui, United 232. Estamos declarando uma emergência e solicitando um vetor para o aeroporto mais próximo. United 232. Você está indo em direção a Sioux City. Você gostaria de ir para lá? Aceitamos Sioux City. Comece a preparar a cabine. United 232, contato por radar. Vire à esquerda na direção 255. Os pilotos não têm como usar os controles de voo. Então eles viram o avião usando os aceleradores. Mas quando o DC-10 começa a virar, o seu nariz cai. E ele começa a acelerar para baixo de novo. Haynes e Records conseguem fazer a curva, mas eles caem outros 300 metros. E Sioux City ainda está a 64 quilômetros de distância. Acho que não vamos chegar ao aeroporto, pessoal. Há um instrutor de DC-10 a bordo oferecendo assistência. Tudo bem, deixe eu entrar. O senhor viria comigo? Danny Fitch é piloto da United Airlines e instrutor de voo de DC-10. Eu mudei de passageiro para membro da tripulação. Eu lembro que os antebraços e os tendões deles estavam tensos. Lembro que os nós dos dedos deles estavam sem cor. Agora ponha pra frente, deixe voltar e continue assim. Quando eu entendi tudo, a minha conclusão imediata foi... Danny, hoje é o dia que você vai morrer. Me diz o que precisa e eu ajudo. Assuma os manetes. Ele podia ficar entre o Bill e eu agora, e ele podia realizar a aceleração alternada muito mais fácil do que nós dois. Pronto. Para trás, para trás. Comece a diminuir. E não demorou muito para eu começar a sentir o comportamento do avião. Aquela é Sioux City, embaixo à direita? É Sioux City. O destino deles pode estar à vista, mas sem controles de voo, a tripulação não pode reduzir a velocidade. Não tínhamos absolutamente maneira alguma de controlar a velocidade. Mesmo que eles possam se alinhar com a pista, eles ainda não serão capazes de controlar o pouso. Socorristas se preparam para o pior. Estávamos encarando
a morte. Todos nós estávamos, e também os passageiros. Um DC-10 incapacitado está a apenas alguns quilômetros do aeroporto de Silk City, no Iowa. Mais. A velocidade do avião no ar é a única coisa que os mantém voando. Os pilotos não têm escolha, a não ser manter o motor perto da potência máxima. Será um pouso divertido, né? Estávamos indo rápido demais. Não tínhamos flaps, não tínhamos freios e não tínhamos como manobrar o avião uma vez que chegássemos à pista. Segurem. A apenas 30 metros do chão, o nariz mergulha novamente, aumentando ainda mais a velocidade. Esquerda agora, esquerda. Estamos virando. Nós não conseguimos controlar e... batemos muito forte. Os destroços ficam espalhados pela pista e por um milharal próximo. Com a visão inicial da aeronave atingindo o solo e girando no chão como uma enorme bola de fogo e tudo mais, nós não esperávamos encontrar sobreviventes. Graças à habilidade dos pilotos, 185 pessoas sobrevivem. Mas 111 passageiros e tripulantes estão mortos. Para agravar a tragédia, 11 são crianças. Ainda dentro da cabine de comando, a 180 metros do resto dos destroços, estão os pilotos. Todos sobreviveram. Eu estava inconsciente. Infelizmente. Eu fui nocauteado pelo impacto. Eu não tenho absolutamente lembrança alguma do acidente. Eu não fazia nenhuma ideia do estado em que eu estava. Se eu ainda tinha as pernas, eu não conseguia mexer os dedos, eu estava literalmente preso no chão. Eu estava comprimido nos destroços, com uma dor terrível nas costas e no lado. Costelas quebradas perfuraram o pulmão. Eu nunca perdi a consciência. Os investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, precisavam saber por que o motor número 2 explodiu no meio do voo e como isso levou à perda catastrófica de todo o sistema hidráulico. No início, os investigadores perceberam que faltava uma parte vital do motor. O disco da hélice é uma parte tão óbvia da frente do motor que, quando está sumido, é evidente. O disco da hélice é responsável por trazer o ar para o núcleo. Demora 3 meses para encontrá-lo. Ele foi descoberto em um campo a cerca de 95 quilômetros do aeroporto. O enorme disco está partido em 2. Como poderia se quebrar assim? Era extremamente incomum e nós realmente queríamos tentar descobrir por que essa coisa tinha, como dizemos, estourado. Os investigadores examinam atentamente os pontos de fratura. Definitivamente é fadiga. Foi muito fácil olhar e visualmente ver que havia ali uma rachadura causada por fadiga. Ora. Um exame microscópico revela uma imperfeição no titânio usado para fazer a pá da hélice. Essa falha causou uma fenda que aumentou no decorrer de 17 anos. Um lote ruim de titânio? Eu acho que sim. Era apenas uma questão de tempo até o disco quebrar. Tenho controle. O que foi isso? Quando quebrou, os fragmentos destruíram todos os 3 sistemas hidráulicos. Essa peça deveria ser inspecionada regularmente e, de fato, era.
Mas onde a fenda estava localizada era extremamente difícil de detectar. A NTSB recomenda inspeções mais completas de todos os discos das hélices dos motores. Dada a abrangente falha do sistema, é surpreendente que alguém tenha sobrevivido ao pouso forçado. Em condições apavorantes, os pilotos foram fenomenais na pilotagem do avião. Vamos usar os motores. Todos os 4 pilotos receberam o prêmio Polaris. É a mais alta condecoração da aviação civil, honrando pilotagem excepcional e ações heróicas. Nós pusemos o avião na pista. É o máximo que se pode esperar, ainda mais do que a maioria das pessoas esperava, mas que fomos heróis por isso, não. Nós tivemos a sorte pelas coisas que tentamos terem funcionado. Eles formaram uma equipe coesa e encontraram uma maneira de fazer algo que era tecnicamente impossível. Foi absolutamente surpreendente que eles conseguiram encontrar soluções. Eles nunca desistiram. Pilotos não desistem. Nós não fazemos isso. 21 anos depois, uma tripulação de voo australiana será testada como nunca antes. O voo 32 da Qantas acaba de reabastecer no aeroporto de Singapura. O Airbus A380 está a meio caminho de uma maratona de 22 horas de voo de Londres a Sydney, na Austrália. Há 440 passageiros e 29 tripulantes a bordo. Um ex-piloto de caça, Richard de Crespigny, é um dos poucos pilotos qualificados para comandar um Airbus A380. Todo mundo pronto para decolar? O A380 é a mais recente geração de inovação, automação e excelência. E é a maior e mais complexa aeronave nos céus. A principal tarefa do copiloto Matt Hicks é monitorar o grande número de instrumentos eletrônicos e monitores de computador, necessários para pilotar esta aeronave de última geração. Tudo parece bem, Richard. As aeronaves podem ficar mais automatizadas, mas isso não quer dizer que as torne mais fáceis de voar. Isso apenas as torna diferentes. Hoje, as habilidades de voo de Crespigny estão sendo avaliadas pelo colega piloto Dave Evans. É uma exigência anual da Qantas. O A380 é equipado com 4 enormes motores Rolls-Royce. Cada um pode produzir mais de 35 mil quilos de empuxo. Eles projetam motores maravilhosos, muito confiáveis. V1, rodar. Piloto automático? Ligado. Cheque a lista de verificação. O empuxo automático está definido e o ECAN está limpo. O ECAN, o monitor eletrônico central da aeronave, vigia todos os sistemas de bordo e alerta a tripulação ao menor mau funcionamento. Os primeiros minutos no ar se passaram sem intercorrências. O clima na aeronave era perfeitamente casual. Estávamos conversando o tempo todo desde que nós nos sentamos. Estamos perdendo o motor. Houve uma explosão alta. Minha reação, imediatamente, eu acho que foi... Oh, meu Deus, será que chegou minha hora? Perdemos o número 2. Havia algo errado com o motor número 2 do A380. Estamos a 2.300 metros. Crespigny desliga o piloto automático. Eu pressionei o botão de retenção de altitude que faria o nariz baixar e nivelar a aeronave. Mete ações do ECAN. Certo. Hicks enfrenta uma enxurrada de mensagens de erro no ECAN. Tivemos que analisar tudo para ter uma imagem do que estava acontecendo com o avião. O número 2 está superaquecendo. A crise se agrava. O motor está em chamas. O avião corre o risco de se tornar uma bola de fogo. O voo 32 da Qantas está com sérios problemas.
O número 2 está superaquecendo. O copiloto Matt Hicks ativa os extintores de emergência dentro do motor em chamas. Fogo no número 2. Aperta o botão. Afirmativo. Foi estressante. Foi difícil. O aviso está desligado. Acho que o fogo está apagado. Eles contornaram o alarme. Mas a emergência não acabou. As mensagens de falha persistem. Certo. Solucionamos as telas 1 e 2. O que você tem para mim agora? Sistema hidráulico. Durante o treinamento, você provavelmente só lida com 2 ou 3 falhas consecutivas. E nesse caso, acho que tivemos 58. E a lista de falhas está crescendo. Degradação pneumática, hidráulica, elétrica. A energia das esquerdas está cortada. Flaps, sleds e ailerons danificados, mas operáveis. O comandante Crespigny precisa levar o A380 de volta a Singapura antes que seja impossível pilotá-lo. Não queremos ficar 1 minuto a mais no ar do que o necessário. Singapura, Qantas 32. Precisamos de uma curva à esquerda de volta para Singapura. Qantas 32, Singapura, vire à esquerda na direção 020. Singapura está a 350 quilômetros de distância. O comandante precisa de mais informações sobre o motor danificado. Mas o motor não é visível da cabine de comando. O engenheiro de voo, Matt Johnson, vai investigar. O buraco que estava na asa que foi feito pela explosão parecia, pelo que eu pude ver, um buraco bastante grande, com cerca de 1 metro de largura, e todo o metal foi projetado para fora e para cima, e podíamos ver o fluxo do combustível saindo. As asas do A380 contêm mais de 100 toneladas de combustível altamente inflamável. Todos estávamos imaginando o que iria acontecer. Mark, como está lá fora? O número 2 explodiu, fez buracos na asa. Estamos vazando combustível. As informações ajudam a explicar por que tantos sistemas estão falhando. Os controles de voo vitais passam pela asa. Eles provavelmente foram danificados por estilhaços do motor que explodiu. Tínhamos muitas listas de verificação. Tinha uma centena delas no sistema que Matt precisou de 55 minutos para estabilizar a aeronave para que a situação não piorasse. Isso é inédito na história da aviação. Os pilotos finalmente estão perto de Singapura. Ô, Dave, preciso que faça as contas deste pouso. O supervisor, Dave Evans, fez as contas. 3 motores, carga máxima, tudo isso. Ele usa o software de pouso do A380 para calcular a quantidade de pista necessária para parar o enorme avião. O computador diz que não é possível parar. A pista é muito curta. Com as 9 falhas que eu inseri no sistema e as condições da superfície em Singapura, com o nosso peso máximo de pouso, eu não consegui encontrar uma resposta. O A380 está cheio de combustível. Quase nenhuma das 105 toneladas que levou para o voo para Sydney foi usada. Podemos despejar combustível? Não podemos. As bombas de transferência de combustível não funcionam. Droga! A carga pesada de combustível inflamável significa que qualquer tentativa de pouso será perigosa. Estávamos a cerca de 40 toneladas acima do peso máximo de aterrissagem. E quanto mais pesado você está, mais pista é necessária e maior será a velocidade de aproximação. Os primeiros números de Evans pintam o pior cenário possível. Ele tenta de novo, com alguns números mais otimistas. Muito bem. Agora nós podemos pará-lo. E com 139 metros de sobra. Um excedente de 139 metros em uma pista de 4.000 metros é uma margem pequena, mas é melhor do que 139 metros negativos. Qual precisa ser nossa velocidade de aproximação? 166 milhas. O comandante Crespigny não sabe se o seu avião é capaz de pousar com alguma precisão. Muito bem. Vamos ver o que podemos fazer. Ele inclina o avião cuidadosamente para a esquerda e para a direita para simular o alinhamento com a pista. Tínhamos controle de rolamento degradado. Então eu sabia que tínhamos que nós mesmos certificarmos o avião para voar antes de pousar. Muito bem. Mal havia controle suficiente para rolar o avião para a direita.
Se os poucos controles de voo que ainda temos estão funcionando no limite, então claramente temos pouquíssima margem de manobra quando chegarmos ao pouso. Tudo verde. O trem de pouso está baixado. O voo 32 da Qantas está a apenas 2 minutos do pouso. Crispin ajustou o acelerador para que ele pudesse pousar na velocidade mais lenta possível para facilitar a frenagem. Droga, não tão baixa. O Airbus está perto de entrar em stall. Se acelerássemos 3 nós, passaríamos da pista. Se desacelerássemos um nó, receberíamos um alerta de velocidade. Crispin tem apenas uma chance para pousar o voo 32. Todo mundo pronto? Mas enfim, tudo se resumiu a isso. Nós pensamos em tudo. Alguém pode pensar em alguma coisa? Não? Certo. Vamos fazer isso. Torre, confirme a presença de bombeiros. Afirmativo. Os pilotos do voo 32 da Qantas lutam para levar o avião em direção à pista. Você pensa nos seus filhos, na sua esposa. E é isso que você faz. E depois volta para onde está. Tínhamos perdido um reversor, metade dos spoilers nas asas que não estavam funcionando, os alerons não fazendo nenhuma ação de frenagem. Se os pilotos não puderem desacelerar o avião, eles vão ultrapassar a pista. Freios, freios, pise no freio, bombeie, empurre-os. Freios a toda, Richard. Já estão, os meus pés estão rentes no chão. O A380 parou com apenas 150 metros de sobra. Graças a Deus. Bem-vindos a Singapura, pessoal. Apesar da explosão de um motor, uma enorme falha de sistema e muito pesados pelo combustível, os pilotos do voo 32 da Qantas pousaram seu jato danificado sem perda de vidas. Quando nós finalmente saímos do avião, houve uma grande sensação de alívio. Eu notei que as minhas pernas estavam tremendo. E eu pensei, mas por que minhas pernas tremem? Acho que talvez eu estivesse um pouco mais nervosa do que pensei. Segura em solo, a tripulação pode finalmente verificar o motor. Eu fiquei chocado. Eu nunca tinha visto danos tão extraordinários em um avião na vida. O Trent 900 é um motor cada vez mais popular. Que desastre. Eu nunca vi nada parecido. Cabe à Comissão Australiana de Segurança dos Transportes descobrir o que houve. Uma falha no motor não contida é um evento bastante raro. Sabíamos que seria uma grande investigação, principalmente para a TSB. Os investigadores examinam o motor que explodiu em chamas. Incêndio de óleo. O interior está carbonizado e coberto com fuligem e óleo. Isso sugere fortemente que houve um vazamento de óleo. Kev, eu acho que descobrimos. Naquele momento, eu lembro que eu pensei, esse é um grande momento da investigação. Os investigadores determinam que um tubo estreito se partiu e liberou óleo na área ao redor do disco da turbina. A parte quebrada é um cano curto. Isso quase derrubou um A380. Nossa. Os investigadores acreditam que o óleo do cano quebrado se inflamou e queimou a mais de 800 graus Celsius. Fogo no número 2. Aperta o botão. Afirmativo. O incêndio danificou o eixo da transmissão, o que permitiu que o disco da turbina girasse cada vez mais rápido até se partir. O incêndio interno do óleo aconteceu tão rápido e acelerou tanto que a tripulação não teve chance alguma de desligar o motor antes que a falha acontecesse. Mas o que causou a ruptura do cano?
quase matando 469 pessoas. Os investigadores enviam o que resta do tubo ao fabricante do motor, a Rolls-Royce. Os engenheiros fazem uma descoberta surpreendente. Um lado do cano é mais fino do que o outro. Isso permitiu que ele se partisse, borrifasse óleo no motor e causasse um incêndio quase catastrófico. Não é à toa que rachou. Imagine só, tinha .35 milímetros de espessura. São 2 folhas de papel. Existem 20 A380 em serviço com o mesmo motor Rolls-Royce. A agência australiana pede um reparo. Como resultado dessa investigação, todos os motores com canos de alimentação de óleo não conformes foram removidos do serviço. Os investigadores concluem que o voo 32 terminou com segurança, porque a tripulação altamente treinada respondeu com rapidez e eficácia. Mediações do ECAN. Eu sinto muito orgulho de todos os que estavam dentro da aeronave naquele dia e sinto muito orgulho das decisões que tomamos e da maneira que trabalhamos como uma equipe unificada e coesa. Ô Dave, preciso que faça as contas deste pouso. Eu acho que em todos os aspectos, a história do Qantas 32 é um dos pontos altos da aviação. O que um piloto precisa saber para lidar com o inesperado é uma combinação de habilidade, treinamento e inteligência. Eles não ficam só usando o piloto automático, eles são pessoas que entendem todos os sistemas de seu avião. E ao solucionar problemas, descobrem o que eles podem fazer com o sistema para compensar a perda de outro. Essa é uma habilidade muito especial. 8 anos antes, esse mesmo tipo de habilidade foi levada ao limite. O voo 85 da Northwest Airlines está voando sobre o mar de Bering em direção ao aeroporto de Narita, no Japão. Frank, eu vou escolher a lasanha. Fica com a opção B. A opção B inclui fome? O comandante Frank Gibb está no controle do Boeing 747-400. Ele tem mais de 11 mil horas de voo. Você não está com fome? Mike Fagan, um veterano do Vietnã com 25 anos de experiência de voo, é o copiloto. Eu estou bem, pode acreditar. O voo 85 está a mais de 6 horas de pousar em Narita. O comandante Gibb enfrenta um caso de vida ou morte. Nós perdemos o motor? Ainda temos os motores? Ainda temos todos os motores, não é isso. A vida de 386 passageiros depende do que os pilotos fizerem nos próximos minutos. O voo 85 da Northwest Airlines está à beira de um desastre. O avião se inclina violentamente para a esquerda. O comandante Gibb desliga o piloto automático e puxa o manche para nivelar as asas. Frank está no controle? Sim, eu acho que eu estou. Se não são os motores, então temos um problema com o leme. Os pilotos nivelaram o avião, mas ainda estão lutando para manter o controle. O sistema de alerta confirma a suspeita de Gibb. Amortecedor de guinada. O sistema do leme não está respondendo. O leme controla os movimentos do avião para a esquerda e para a direita. No 747 há um leme superior e um inferior. Por alguma razão, o leme inferior está preso 17 graus à esquerda. Usando os pedais, Gibb mal consegue controlar o leme superior, que ainda está funcionando. O aeroporto está 2 horas atrás de nós. Ligue para eles e informe uma emergência. Nós vamos voltar. Ele precisa do leme para virar o avião. Mas o comandante Gibb não pode apressar os seus movimentos. Não fazíamos ideia de qual era o problema, então o Frank foi muito cauteloso ao usar o leme. O que significa que ele teve que usar os ailerons totais para controlar a aeronave. P3, chame os aqui. Gibb chama os pilotos sêniores, o comandante John Hanson e o copiloto David Smith, que descansavam na cabine da tripulação. Vamos rápido.
O que está acontecendo? O leme inferior está preso a mais de 17 graus para a esquerda. Nós não sabemos o porquê e não está respondendo. E nós ainda não sabemos o que mais está errado. O Frank era o comandante júnior, eu era o comandante sênior. E quando o vi lutando contra os controles, eu decidi que iria assumir. O copiloto Fagan agora deve manter o manche firme, enquanto o comandante Gibb passa o controle do avião. Eu tenho o controle. Qualquer manuseio incorreto dos controles pode levar o avião a uma rotação fatal. Eu fiquei bem chocado com a força necessária para pilotar esse enorme e belo avião. Manter a enorme aeronave nivelada em 10 mil metros está se tornando cada vez mais difícil. O manche estava tremendo, porque o avião inteiro estava tremendo. Hanson decide descer para uma altitude mais baixa, onde o ar mais denso fornecerá mais sustentação. Tivemos que ter muito cuidado com o modo como pilotamos este avião. A cauda podia estar se desfazendo, o leme podia estar apenas pendurado ou podia ser um problema hidráulico. Você está pronto para fazer isso? Tudo pronto. Você quer fazer isso com muito cuidado. Então, eles estão manuseando os controles sob essa circunstância realmente incomum, da maneira mais cuidadosa, suave e delicada possível. 8.500. Os pilotos baixam o avião para 8.500 metros. Mas o esforço físico necessário para voar o 747 danificado está cobrando seu preço. Sim, minha perna está começando a ter cãibra. Eu estou tendo dificuldade para manter assim. Nós estávamos apertando o pedal do leme com tanta força que só conseguimos aguentar por uns 10 minutos. Você vai ter que assumir. Você está pronto? Estou pronto. Muito bem. Muita calma. Eles estavam realmente enfrentando uma situação muito confusa. Era algo que eles nunca haviam feito no treinamento. Imagina, algo que nunca fizeram num treinamento. Haverá algumas circunstâncias em que um piloto ou uma piloto terá que descobrir o que fazer por conta própria. Os pilotos conseguem chegar a Anchorage, no Alasca, e descem lentamente para 4.300 metros. Voar fica ainda mais difícil. O leme está ligado à velocidade e altitude do ar. Quanto mais baixo você fica, mais leme precisa usar. Então, isso exigiu mais leme, mais aileron e isso é fisicamente desgastante. Certo, nós não podemos mais fazer isso. Vamos usar os motores. Dave, peguem as alavancas 1 e 2 para cima, 3 e 4 para baixo. Assim como no voo 232 da United, o copiloto David Smith escalonará os aceleradores para ajudar a controlar o avião. Minutos antes do pouso, os pilotos aumentam a potência para os motores esquerdos, enquanto reduzem a potência para a direita. Este impulso irregular deve ajudar a manter o avião reto. Afivelem os cintos. Por favor, afivelem os cintos. Eu pensei, se houver um momento em que você precisa fazer uma aproximação perfeita, o momento será agora. Se a tripulação cometer um erro, não haverá uma segunda chance. Com o leme danificado, o comandante John Hanson e sua tripulação agora precisam pousar a aeronave. Northwest 85 liberado para pousar. Equipes de socorro em espera. Entendido, liberado para pousar. Certifique-se de acertar da primeira vez. E no que diz respeito a uma tentativa de aproximação, nós não faremos uma tentativa. Faremos certo da primeira vez e vamos colocá-lo no local certo. Na hora do pouso, o copiloto Fagan assumirá o controle. O comandante Hanson guiará as rodas dianteiras. Muito bem, pessoal, aqui vamos nós. Um passo em falso e o avião pode sair da pista. Pouso em 5. Preparem-se para o impacto. Segurem, segurem, segurem! Ah! Você está no controle? Eu estou. Nós conseguimos.
Bom trabalho, Mike. Bom trabalho, pessoal. Todos na cabine de comando finalmente conseguiram respirar. Com tudo contra eles, a tripulação realiza uma façanha impressionante. Todas as 404 pessoas a bordo sobrevivem. Terminada a emergência, os controladores podem ver o que os pilotos não conseguem. Seu leme está em péssimo estado. O voo deve ter sido infernal. Foi sim, foi um passeio divertidíssimo. Por muito pouco, os pilotos evitaram um acidente fatal. Agora a NTSB deve descobrir o que deu errado no voo 85. Os investigadores imediatamente descobrem uma trilha de fluido hidráulico vazando da parte traseira do avião. Os pedais do piloto ficam ligados ao leme por um módulo de controle de potência hidráulica, ou PCM. Quando o piloto pressiona os pedais, o PCM ajusta a pressão hidráulica que move o leme. Eles abriram os painéis de acesso na traseira e perceberam que a tampa do módulo de controle havia se separado. A tampa é uma peça circular com cerca de 2,5 cm de diâmetro e fraturou completamente por todo o seu diâmetro e depois a peça caiu. Sem a tampa no lugar, o pistão interno se moveu muito, resultando em um congelamento do leme. A falha dessa única peça quase derrubou o avião. Testes exaustivos não conseguem determinar a causa da fratura. Percebemos que todos os caminhos que seguimos não nos deram aquele momento de eureka. No entanto, a NTSB recomenda que as companhias aéreas verifiquem o módulo de controle de energia com mais frequência. No voo 85, a perda repentina do leme inferior teria causado uma catástrofe se não fossem as rápidas reações dos pilotos. Frank está no controle? Sim, eu acho que estou. Se o Frank não tivesse reagido da maneira que reagiu, nós provavelmente não estaríamos aqui para contar a história. As ações do comandante Gibb nos primeiros segundos foram fundamentais para salvar o avião. Depois foram necessários todos os 4 pilotos para levar o avião para Anchorage e pousá-lo em segurança. Essa tripulação fez um trabalho fenomenal ao pôr essa aeronave de volta ao chão. Em 2003, a Airline Pilots Association honrou a tripulação do voo 85 da Northwest Airlines por sua pilotagem incrível. Nós conseguimos. Hoje em dia, na era das cabines de comando automatizadas, o voo manual corre o risco de se tornar uma arte perdida. Nós temos que lembrar, como pilotos, que estamos lá por causa das nossas habilidades de voo. Nós tínhamos nos preparado tão bem para uma situação dessas que fracasso não era uma opção. O seu piloto é tão bom quanto o treinamento dele ou dela. Portanto, se você deseja que seus pilotos sejam super-heróis e salvem o avião, você deve dar a eles o melhor treinamento. Eles precisam ter muita experiência, muitas horas no ar e precisam conseguir trabalhar juntos para salvar um avião, quando o impensável acontecer.